Tenho uma palavra pra você. Saúdo os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos, meus queridos internautas, nesse trimestre onde nós estamos estudando sobre a relevância da igreja, sua essência e missão. Nós já estamos na terceira aula, que é a lição número 3, que fala sobre a relevância da igreja no cumprimento de sua missão. Antes de entrar na lição, eu gostaria de mandar um grande abraço para a irmã Laurita Pereira, para o Matheus Ferreira, também para Vini Galiano e a todos que têm me acompanhado e feito seus comentários neste canal. Que Deus abençoe vocês. Continue compartilhando, continue comentando, dando seus likes, porque isso motiva o professor. A introdução ela diz o seguinte: para o nosso propósito, focaremos em 3 aspectos da missão da igreja. Então vamos estar focando nesta lição maravilhosa em 3 aspectos da missão da igreja. A igreja tem a sua missão. Dentro do primeiro objetivo, da primeira parte da lição, nós vamos estar revelando, vamos estar falando sobre revelar o verdadeiro papel da igreja no mundo. Qual é o papel da igreja? Então, vamos no ponto 1, missão para com o mundo. Cristo, de forma sucinta, mas bem clara, revela o escopo da missão evangelizadora da igreja no mundo. Nós vamos estar passando por isso e tentando aprender nesse tópico. Vamos ver qual é o papel da igreja. Porque nós estamos muito focados nas nossas 4 paredes e por isso o evangelho não está se deslanchando como deveria. O tópico 1 em 1 diz assim: evangelizar. Em Atos 1 e 8, temos a visão de atuação da igreja tanto no aspecto local quanto mundial, quando o Senhor mandou que eles fossem a Jerusalém. Então, o estágio, o aprendizado, a lição está nos trazendo que o aprendizado, ele está focado primeiro, no primeiro estágio, na sua cidade. Então não adianta você querer ganhar o mundo quando você não consegue desenvolver um trabalho evangelístico em sua cidade. E existe muita liderança cega que, em vez de estar enviando pessoas que estão focadas na sua cidade, não está enviando pessoas que não têm esse tipo de foco. Então, o primeiro estágio é na cidade. Depois vamos para o estado, conforme Jesus estava ensinando, Judeia. Depois Samaria, que pertencia ao reino de Israel, que foi invadido e acabou tendo vários problemas, pois ela não retornou como retornou do cativeiro o povo de Judá. Então, aí você vai até os confins da terra. Então, a partir da igreja local, a vontade de Cristo é que ela atinja não somente aquele local, mas que ela atinja o mundo. Então, em um único versículo, Cristo sintetiza a relevância da missão da igreja. A igreja não é um local de divertimento. O tópico 1 e 2 diz assim: evangelização local. A evangelização local, professores, professoras, internautas que me acompanham, vocês que estão aí ensinando na sua classe, ela refere-se à missão evangelizadora da igreja
em cuja área geográfica ela se encontra inserida. Esse é o 1 e 2 que nós estamos vendo. Então, sua igreja está inserida onde? Em que bairro? Então você vai trabalhar aquele bairro. Eu estou pastoreando uma igreja onde nós estamos trabalhando para poder evangelizar aquele bairro. E naquele bairro tem casas, tem famílias, tem comércio, tem escola. Então a gente vai trabalhar isso para que cada crente, como igreja, ele faça esse trabalho na sua casa, no seu ambiente familiar, né? No comércio, onde ele trabalha de maneira inteligente, né? De maneira que não venha contrariar as normas da empresa. Ou em todo isso em todo segmento organizado. A igreja, ela tem que ser organizada para fazer esse trabalho. E até indivíduos que são de sua responsabilidade a comunicação da mensagem salvadora do Evangelho na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, você vai fazer também a pessoa diretamente para pessoas, colegas, amigas, pessoas que você não conhece. Você vai expandindo o reino de Deus. Então, em Atos 5, 28, temos um testemunho da sua poderosa ação evangelística. Então, veja o texto. Encheste Jerusalém desta doutrina. Quer dizer, em tempos difíceis, em que aceitar a Cristo era colocar o pescoço na espada, mas eles pregavam. Tanto é que reclamaram que eles haviam enchido Jerusalém do ensinamento cristão. E o que é isso? O que isso vem a trazer para o nosso conhecimento dentro desta escola? Isso está mostrando que os crentes que viveram ali os primeiros dias naquela igreja ali em Jerusalém, eles expandiram o evangelho a todos os habitantes da cidade, de maneira que eles ouvissem a palavra de Deus, de maneira que em meia à oposição, eles encheu a cidade do conhecimento de Jesus. O 1.3 diz assim, evangelização mundial. É comumente conhecido como missão, ou seja, uma evangelização transcultural, cuja finalidade é alcançar outros povos, isto é, os confins da terra, conforme orienta o texto bíblico. Então, professores e professoras, nós que estamos à frente da sala de aulas das EBDs por esse país afora, nós precisamos entender e explicar para aqueles que têm vontade de ir para a Índia, ir para a África, que eles precisam começar a evangelizar pelo seu bairro, para depois tomar posição para a evangelização mundial, que vai atingir outras culturas. Por isso que fala evangelização transcultural. Você chega na África, em algum lugar, o povo adora a Deus pulando, gritando. É outra cultura. E até você se atualizar naquilo. Então, se você tem um chamado, você precisa estudar a cultura desse outro país para que você tenha sucesso também no teu trabalho de evangelização. Então, existem 3 formas de fazer missões. E essas 3 formas é orando, contribuindo e indo ao campo missionário. É por isso que nós precisamos ter a mão aberta para o Evangelho. A igreja que tem trabalho de missão é uma igreja que mais cresce, pois missão está no coração de Deus. E aí, às vezes, professores e professoras, nós mesmos, nossos alunos, podem perguntar como fazer missões. Inicie a missão fazendo o que está no seu alcance. É como pessoas que querem chegar no topo sem subir pelo degrau. Suba pela escada. Apresente-se ao seu pastor local e diz: eu estou à disposição. Como nós que pastoreamos, gostaríamos de ver as pessoas chegando e dizendo: pastor, eu estou à disposição.
E aí nós fazemos um treinamento, tudo com treino, liderança. Não pega as pessoas de qualquer maneira e jogam, pois elas vão despreparadas, sujeitas a ataques dos inimigos, sujeitas a passar vexame. Prepare elas. Na antiguidade já tinha escola de profeta, hoje nós temos escola para missão. Então prepare. Ensina como distribuir folhetos evangelísticos, como elas possam participar das comissões de visitas. Viu, meus queridos? É assim. E aí, informe para elas. Não quer ir? Como contribuir, como orar? Então, é aí que você terá sucesso no trabalho de evangelização. Vamos para o segundo ponto da nossa lição. Missão consigo mesma. Esse é o esboço da segunda parte da lição. Então, o segundo aspecto da missão da igreja é com relação a si mesma, já que tem o princípio, dever de edificar seus membros. Então, nós precisamos cuidar da igreja. Meu Deus! Eu estou pastoreando e pastoreando a gente vê as dificuldades que pastores enfrentam. As pessoas acham que a igreja é palco de apresentação, de apresentar o que eles pensam. Não importa, eles acreditam que Deus deu aquilo para eles e eles vão agir sem passar pelo ensino. E a igreja, a liderança precisa importar com essa missão com a igreja. Eu estou usando a consigo mesma, que seria para mim mesmo, para a liderança com a igreja local. De maneira que as pessoas não venham. O pastor dá um bom ensinamento e vem alguém que estraga tudo. O apóstolo Paulo falou repetidamente sobre a edificação do corpo, que está aí em Efésios 4:16. Aqueles que todo o corpo ajustado, unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Na medida em que cada parte realiza a sua função. A igreja é um organismo vivo. E a liderança tem que ter espiritualidade, entendimento espiritual, para que possa estar colocando cada um na sua função. Para que a igreja possa desenvolver o ID do mestre. Então, meus queridos, a edificação da igreja é a tarefa mútua, realizada por todos os membros do corpo, e não somente pelo pastor ou pelo ministro. Então, isso mostra a importância fundamental de ser membro, atuante de uma igreja local. É importante, professores, professoras, que nós passamos para os nossos alunos a importância de que cada membro ele possa entender, ele possa trabalhar na edificação da igreja, de maneira que ele saiba a importância fundamental de ser um membro daquela igreja e contribuir com a expansão do evangelho. O tópico 2:1 diz assim: edificar seus membros. Por meio da comunhão, edificamos uns aos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. É de maneira que se há sofrimento, o sofrimento é mútuo. Se há alegria, regozijo, alegria geral. É isso que essa lição vem nos trazendo. Agora é importante entendermos que para o crescimento da igreja, para o evangelismo, é importante 3 coisas: instrução, ensino e disciplina.
igreja sem instrução, é o que nós estamos vendo no Brasil. Sem ensino e sem disciplina, cada um vive como quer. As mulheres vestem como querem, os homens também como querem, não têm responsabilidade com a obra de Deus. A Bíblia diz: vós sois cartas abertas e lida por todos. Se não há diferença do crente para o incrédulo, então algo está errado, porque Malaquias diz: vocês vão ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. As pessoas se entraram pela vaidade das suas vestimentas, que não são vestimentas cristãs, que não são vestimenta que produz luz. Ou você vai dizer que a vestimenta não tem nada a ver, que a veste não fala? A veste fala. Não estou dando doutrina, estou alertando a igreja. Porque a igreja também edifica seus membros por meio da instrução e do ensino. Pessoas andam de qualquer jeito. Agora as mulheres penduram um brinco que parece um peso na orelha. Por quê? Mas lá no Egito eles usavam, eles eram escravos no Egito. Mas você é liberto pelo sangue de Jesus. Tudo pode. É a igreja do tudo pode. Cada um decide de que maneira quer comportar. Homens andando de bermuda, de calçãozinho pela rua. Quem vai dizer você é um crente? Quem vai chegar para uma mulher toda pintada, para uma Jezabel, e vai dizer para ela: ah, você é uma serva de Deus? Ninguém vai dizer isso. Porque a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Os frutos estão apodrecidos. E as pessoas querem usar as plataformas, o altar da igreja, para pregar, para dizer que é serva. Pelos frutos se conhece as árvores. A igreja deve edificar os seus membros por meio da disciplina. Instruções, ensino e disciplina. Estou demorando um pouquinho aqui para dizer: igreja, acorda. Liderança, acorda. Pois senão será triste para você no dia em que Jesus vir, você ficar e você ser acusado. Você nos ensinou desta forma. Se é obrigação da igreja, se a obrigação dela é aprender através da palavra de Deus, então é obrigação da igreja ensinar a verdade. Muitas vezes somos chamados de pastores chatos, porque não concordamos com algumas meninices, algumas invenções que as pessoas creem, principalmente os profetas da nossa época, que se diz profeta, que confunde a voz dele com a voz de Deus. É preciso saber discernir: é eu ou é Deus? Não é que a nossa voz, aquilo que fala na nossa mente, que nós estamos idealizando e nós pensamos que é Deus, é coisa ruim. Não é nada disso. Eu estou dizendo que o que é Deus, o que é de Deus é diferente. Então precisamos discernir entre a voz de Deus e a nossa voz. Quando você não tem certeza, não diga que é Deus. Vamos para o tópico 2 e 2, diz assim: cuidar dos seus membros. Presente nas diversas funções da igreja está a responsabilidade de realizar atos de amor e bondade, tanto para cristão quanto com os descrentes. É obrigação liderança, é obrigação professor de nós ensinarmos a verdade, de maneira que o crente cresça com responsabilidade tanto espiritual como também material. Pois está evidente que Jesus Cristo preocupava-se com as necessidades, não somente as necessidades espirituais, mas com a falta, com a necessidade de pão, com a necessidade física daquelas pessoas. Ele é o nosso exemplo e para isso nós devemos segui-lo.
Pois, como membros do corpo de Cristo, temos que estar comprometidos com a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Eu estando bem, os outros que se dão. É assim que parece que estamos vivendo como cristãos. Para ajudar um irmão, se todos se ajudarem, principalmente na igreja rica que temos no Brasil hoje, ninguém em nossa igreja padece de necessidade. O tópico 2 e 3 diz assim: a missão social da igreja. Sabemos que a igreja não consegue fazer frente a todos os desafios sociais de nossos dias, dando a sua contribuição a fim de minimizar o sofrimento das pessoas e revelar que Deus serve. Não podemos atender a todas as demandas, mas podemos minimizar. Tiago afirma que a omissão nessa área é demonstração de que nossa fé é morta. Então, amamos a Deus de que maneira? Quando amamos os irmãos. De que vale a fé que presencia o sofrimento da lei e não se dispõe a acudir os necessitados. Que dó, mas não faz nada, podendo fazer. No ponto 3, vamos destacar a igreja como representante de Deus. Nós somos representação do céu aqui na terra, somos embaixadores de Deus. O tópico 3, no primeiro ponto diz assim, o tópico 3 diz assim: missão para com Deus. A missão da igreja para com Deus consiste em edificar um templo espiritual para adoração a Deus. Não está falando de essas grandes campanhas. Às vezes nem tem o trigo para colocar no celeiro e se faz uns grandes templos sem ter os trigos. Às vezes sem ter uma visão de crescimento. Mas aqui está falando que a missão da igreja de Deus consiste em edificar templos espirituais. Vós sois o templo espiritual. Tópico 3.1, adoração no Velho Testamento. A adoração no Antigo Testamento acontecia de diversas formas, em vários locais diferentes. Começou com os rústicos altares, que eram erguidos pelos homens piedosos, nos quais se oferecia sacrifício a Deus. Nós podemos ver várias citações no livro de Gênesis. Aí vem os patriarcas, que eram construtores de altar para adoração a Deus, que também ocorria mais tempo no tabernáculo portátil, construído por ordem de Deus no deserto. Salomão construiu um majestoso templo em Jerusalém, que se tornou o centro da adoração nacional, e a glória de Deus habitava nele. Mas os altares não existem mais hoje não existem esses altares. Então, na atual dispensação que vivemos, nosso altar está baseado em Cristo, que vem restaurar o pecador perdido. 3 e 2, constituindo uma casa para a habitação de Deus. Lemos em Efésios 2 e 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. Vós sois casa de Deus. É por isso que eu digo, saiba como vestir, saiba como falar, saiba-se como comportar, porque você é embaixador de Cristo, você é casa de Deus. Como casa de Deus, você não pode se comportar como incrédulo, crente que qualquer coisa está explodindo. Isso não é ser templo e morada do Espírito Santo. A igreja é o grande templo que está sendo edificado para Deus habitar e ser adorado nele. Portanto, a adoração não ocorre somente no ambiente, no templo. Mas Jesus disse, mas a hora vem e agora é o templo, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que assim adoram. Então a adoração a Deus é um estilo de vida independente de onde o adorador se encontra. Não quer dizer que não há necessidade da igreja
Não confunda, não faça uma má interpretação. A igreja é o lugar em que os crentes vivem em união e comunhão, suprindo umas necessidades dos outros. Mas não é só na igreja que você adora, você adorará a Deus em todo lugar. O tópico 3:3 diz assim: seguindo o exemplo da igreja primitiva. A igreja primitiva estava longe de ter a estrutura que temos hoje, mas sua adoração era efusiva. Eles partiam o pão de casa em casa, pregando a palavra e comiam juntos, com singeleza de coração, a Bíblia diz. Tomavam aquelas refeições com alegria. Então é hora de a igreja unir-se em oração e rasgar o coração numa volta sincera e profunda para Deus. É hora de avivarmos as nossas vidas. É hora de clamarmos por um avivamento que nos leve de volta ao altar que é Jesus. Conclusão: que o Espírito Santo nos ajude a cada dia para não nos desviarmos do propósito de Deus para com o seu povo, que está revelado nas Escrituras. Aguardo todos vocês na próxima aula, que é a aula de número 4. É tempo de buscar ao Senhor de todo o coração. Até lá, na paz do Senhor. Amém.